Olá, meu nome é Fábio Tamayo, sou graduando em Filosofia Licenciatura. Seja bem-vindo ao canal O Jardim, Escola de Filosofia. Esse canal ele foi criado para divulgar conhecimento de forma didática. Aqui você vai encontrar aulas introdutórias de grandes pensadores, não só da filosofia, mas também da sociologia, da psicologia, da ciência, da história. Trabalharei aqui temas filosóficos como ética, estética, entre outros. Bom, o canal se chama O Jardim porque foi a forma que encontrei para homenagear o filósofo grego Epicuro, que ensinava sua filosofia no jardim de sua residência em Atenas, de forma simples, e esta é a base da filosofia epicurista: o prazer e a simplicidade. Aviso: após a videoaula, se você se interessar em se aprofundar no pensador que vamos trabalhar hoje aqui, haverá uma bibliografia na descrição deste vídeo. Se você gostou do canal, se inscreva e deixe seu gostei. E pode compartilhar, isso ajuda bastante a divulgar o conhecimento. Como disse Michel Foucault, o saber é poder. Se você puder divulgar o canal e poder passar por um maior número de pessoas esse conhecimento de forma gratuita, você estará ajudando a muita gente. Bom, vamos lá. Grandes pensadores. Hoje nós vamos trabalhar Pierre Bourdieu, sociólogo, de 1930 a 2002. Essas são algumas frases de Pierre Bourdieu. O hábitus é a sociedade escrita no corpo, no indivíduo biológico. A observação científica mostra que as necessidades culturais são o produto da educação. A hora que eu me aprofundar, a hora que a gente começar a aula, você vai entender essas duas frases melhor. Vamos um pouco conhecer o nosso colega Pierre Bourdieu. Nascido em 1930 numa vila rural, no sudoeste da França, Pierre Bourdieu foi filho único de um carteiro. Um professor, lá da vila onde ele morava, identificou seu potencial e recomendou que ele fosse para Paris estudar, por haver mais recursos, né? Depois de se formar em filosofia na reconhecida École Normale Supérieure, uma das mais prestigiadas universidades da França, lecionou na Universidade de Algiers, na Argélia. Ainda na Argélia, ele teve contato em um curso de etnografia. O que é etnografia para aqueles que não conhecem? É o estudo descritivo das diversas etnias, de suas características antropológicas e sociais. O que acabou resultando em seu primeiro livro, que é a Sociologia da cidade aonde ele lecionava, de Algiers. Ao voltar à França, ele se tornou diretor acadêmico da École des Hautes Études en Sciences Sociales, que também é em Paris. Me desculpem aqui que eu não tenho uma boa pronúncia de francês, eu não tenho conhecimento da língua francesa. Bom, voltando. Começando uma carreira de sucesso no estudo das sociedades lá na cidade de Paris, nessa universidade em que ele era diretor acadêmico. Ele acreditava que a pesquisa deveria se traduzir em ação e envolveu-se em muitos protestos políticos, principalmente contra a desigualdade e a dominação, que é uma coisa que ele trabalha na obra dele. Bourdieu morreu em 2002. Sistema de classes sociais. Os sociólogos sempre estiveram preocupados com a seguinte pergunta: como os sistemas de classes sociais é reproduzido? A resposta unânime é que os sistemas de classes sociais estão estruturados na economia,
propriedade e ativos financeiros. Se você for olhar na história do pensamento sociológico, de Marx a Durkheim e de Weber a Parsons, eles acreditavam que o sistema de classes sociais estava baseado na estrutura econômica e da propriedade dos ativos financeiros. Só que isso tudo muda. Em 1970 surge Pierre Bourdieu e, após seu contato com a etnografia, coloca que a questão era mais complexa do que se haviam dito. A visão de Bourdieu. O sistema de classes sociais definitivamente não é definida apenas pela economia, segundo ele, mas pelo hábitos de classe que normalmente está associada a essa posição. O conceito de hábitos foi discutido pela primeira vez pelo teólogo italiano Tomás de Aquino no século XIII. O hábitos é as coisas que as pessoas querem ou gostam e a forma como agem se dão porque elas pensam de certa maneira sobre si mesmas. Que fique claro que o hábitos descrito nesse trecho é a visão de Tomás de Aquino, pois Bourdieu vai trabalhar esse conceito e ajustá-lo para um enfoque à sociedade de seu tempo. Hábitos é uma palavra latina que traduz a noção grega de exis. O exis, H-E-X-I-S, exis, utilizada por Aristóteles, exatamente, o filósofo grego Aristóteles, para designar características do corpo e da alma adquiridas em um processo de aprendizagem. Cada um tem uma inclinação própria, particular, ou hábitos. Tomás de Aquino, de 1225 a 1274. Tomás de Aquino foi um frade da ordem dominicana, cujas obras tiveram enorme influência na teologia e na filosofia, principalmente na tradição escolástica. Ele teve grande influência do filósofo grego Aristóteles. Sua obra-prima é Suma Teológica. Fica aí para aqueles que também quiserem se informar sobre Tomás de Aquino, um grande filósofo também. O hábitos para Bourdieu. Agora nós vamos ver o enfoque de Bourdieu no hábitos que ele adequa ao seu tempo. Ele define hábitos como a corporificação das disposições socialmente adquiridas, aquelas que levam os indivíduos a viver a vida de modo similar aos outros membros de seu grupo de classe social. Ele sugere que a criança aprende essas coisas na família e depois na escola e com os colegas. A ordem social é progressivamente inscrita na mente das pessoas. Ele vai perceber aí que as pessoas da mesma classe social, elas são pautadas nos mesmos valores culturais, né? Em frequentar lugares semelhantes. As classes formam grupos, né? E esses grupos são as pessoas, os indivíduos dentro de cada grupo são muito similares às suas preferências, os seus gostos, né? Então, esse hábitos que ele coloca é uma forma de que as pessoas internalizam essa classe social. E então elas se identificam neste grupo. Então elas passam a pertencer a este grupo daquela classe social porque elas internalizam os valores, os conceitos, formando assim o que ele chama de hábitos, que é nada mais que uma forma mais detalhada e trazida para o enfoque social daquilo que Aristóteles já tratava, né? Que era um processo de aprendizagem, ou seja, a internalização. A pessoa internaliza, ela traz esse processo para dentro dela,
E quando ela traz, ela apreende, ou seja, ela leva para dentro dela. E quando ela leva para dentro dela, ela se identifica dentro de um grupo que ela pertence, ela tem as mesmas características. Esse seria o hábitos colocado do enfoque sociológico de Bourdieu. Disposição de classe. Nos anos de 1960, Bourdieu estudou as divisões de classes na França. As classes altas francesas, notou, desfrutavam de poesia, filosofia e política. Gostavam de ir ao teatro, museus, concertos de música clássica. Nas classes trabalhadoras, eles gostavam de ler romances e revistas, apostar, ir a shows de músicas, boutiques e ter bons carros. Ele percebeu que os membros de certa classe compartilhavam gostos porque compartilhavam disposições ou hábitos. Bourdieu viu que, ao estudar a fundo as classes sociais na França, notou que as pessoas de mesma classe social compartilhavam valores culturais parecidos. Vamos ver como ele trata a formação do hábitos. A construção do hábitos não se deve nem ao indivíduo, nem ao ambiente ao seu redor. Ele é criado através da interação das mentes subjetivas, ou seja, subjetivo é aquilo que é pessoal, que é do interior da pessoa, aquilo que só ela pode sentir, com as estruturas e instituições ao seu redor. Os indivíduos nascem num grupo específico de uma classe social. A classe social das pessoas podem ser discernidas pela maneira como andam, falam, riem, choram e etc. O hábitos oferece às pessoas uma clara noção do tipo de pessoas como elas deveriam pensar e sentir, além da maneira que devem se comportar. Para Bourdieu, o hábitos é formado por tipos diferentes de capital. Cada um é definido por um estilo de vida especial, ao qual Bourdieu se refere como hábitos de grupo. Cada grupo tem os seus hábitos que os caracterizam. Como o indivíduo já nasce em um grupo dentro de um hábitos, os indivíduos praticamente não têm consciência da forma pelo qual o hábitos se encontra, tanto capacita como restringe o jeito de pensar, né? O hábitos, quando a pessoa está inserida naquele hábitos, a situação ela não tem controle disso, então ela não percebe que, além de capacitar em alguns momentos, ele também restringe o jeito de pensar e de interagir com o mundo ao seu redor. O hábitos dá aos indivíduos um senso de seu lugar único, porque o seu eu internalizado coincide perfeitamente com a estrutura de seu mundo externo. Ou seja, se ele sai daquele grupo, se ele é colocado em outro grupo, imediatamente ele se sente um estranho no ninho, ele é como se fosse um alienígena, porque todas aquelas características que ele foi, todos aqueles atributos que ele foi internalizando, e ele passa a enxergar de uma outra forma dentro de um outro grupo, ele então se sente um peixe fora d'água. Agora vamos trabalhar as formas de capital que Bourdieu coloca. Para Bourdieu, o hábitos é feito de tipos diferentes de capital. Preste bem atenção com a questão do capital. São eles capital econômico, cultural, social, acadêmico, linguístico e político. Capital aqui não é o capital da economia. O capital que ele coloca aqui é como uma coisa de pertencimento, mas é uma coisa de pertencimento subjetiva, que cada um tem e adquire devido a essa interação com o grupo, que vai se criando o hábitos. E nesse hábitos ele traz o capital, e esse capital é muito importante.
O capital econômico se refere aos recursos materiais e propriedades que a pessoa, que o indivíduo tem. O cultural é a capacidade da pessoa de jogar o jogo cultural. O que é o jogo cultural? O jogo cultural é reconhecer referências, livros, filmes, em teatro, saber como agir numa determinada situação, por exemplo, num jantar sofisticado, modos de conversar, de tratar aos outros numa refeição, saber o que vestir, como andar, né? Social. Os recursos humanos, amigos e colegas, obtidos através de redes sociais. Esse é o capital social. Depois tem o acadêmico, que é o conhecimento intelectual, ou seja, a pessoa, quando ela é formada, ela tem lá o seu mestrado, doutorado, né? Isso daí é um capital acadêmico. E o capital linguístico é a capacidade no comando da língua. O que seria esse capital linguístico, né? A gente pode trazer como, por exemplo, a pessoa que é de São Paulo e uma pessoa que é do interior de São Paulo, como eu, no meu caso. Eu sou do interior de São Paulo. Quando eu tenho contato com os parentes da minha esposa que mora em São Paulo, eles têm um sotaque diferente. Eles têm um sotaque, um português, uma linguagem mais coloquial, diferente da minha, que é mais puxado, que eu sou do interior. Então isso me diferencia também, esse capital linguístico, das pessoas que se encontram, por exemplo, dos parentes da minha esposa que moram na cidade de São Paulo, e eles têm uma linguagem mais coloquial. Político. O status no mundo político desempenha um papel na classe. O status político é aquilo, né, a sua participação na política, né? Vamos supor que você é ativo na política, você tem um cargo público, ou você é vereador, prefeito, seria mais ou menos a ideia de capital político, né? O jogo de classe. Ele diz que o indivíduo se desenvolve dentro de relações como a família e a escola. Isso antes de entrar em várias arenas sociais, onde as pessoas expressam e reproduzem seus hábitos. O fato de uma pessoa ter sucesso ou não nos campos em que entram depende do tipo de hábitos que tenha e o capital que detém. Sempre a interação entre as classes, e no caso, se o indivíduo se aventurar em outro grupo, seu sucesso vai depender de seus capitais. Por exemplo, um grande acadêmico tentando se relacionar com pessoas de uma comunidade carente. Isso tudo influencia. Para que você tenha sucesso, esse jogo, né, que acontece entre as classes, para você poder ter triunfo, que nada mais são disputas, né, você tem que estar meio que se socializando a isso. E as possibilidades de mudança, né? Bourdieu está colocando sobre as classes, sobre os hábitos, né? Então, talvez fique a pergunta no ar, né? Há como ter uma mobilidade social? Há como haver mudanças se a pessoa está engessada ali pelo hábitos, porque ela está, o meio dela a transformou, a ajudou a transformar, né? Ela tem como mudar, por exemplo, sair de uma comunidade carente e ir para um estamento melhor. O que Bourdieu coloca aqui, que é interessante que você deva entender, eu vou colocar para ficar mais fácil. Imagine você entrando dentro de uma comunidade carente do Rio de Janeiro, o que eles costumam chamar vulgarmente de favela, né? O que você vai encontrar nas pessoas lá?
Você vai encontrar, se você encontrar estilos de música, você vai encontrar o funk. Se você for observar as características das casas e arquiteturas, você vai ver que são casas pobres, muitas vezes barracos, né? O que ele mostra é que você nunca vai poder, por exemplo, entrar numa comunidade. Isso não é desmerecendo a comunidade, mas sim mostrando de como a formação social acontece. Você nunca vai encontrar pessoas vestidas de terno e gravata dentro de uma favela, sentados ouvindo a Dança das Horas de Tchaikovsky, né? Isso é impossível, né? Você está quebrando aí o hábitos, né, que ele tanto coloca. Então essa é a ideia central que ele leva no seu pensamento, que os hábitos são adquiridos e que as pessoas estão meio que engessadas nesse sistema. Mas vamos ver agora a ideia dele, se há alguma possibilidade de mudança na visão de Bourdieu. Bourdieu se mostra um pouco pessimista quanto à possibilidade da mobilidade social. A interação das instituições e dos indivíduos reforça as ideias já existentes, ou seja, o dominado sempre vai ser dominado. Um exemplo, uma criança que estuda hoje nas nossas precárias escolas públicas, né, toda aquela informação que ela tem ali, ela tem informação que acaba deixando ela a ser dominada sempre. Ela não recebe informação suficiente para se destacar dali. Ela não consegue romper as barreiras porque ela não tem as possibilidades para isso, a não ser que ela, com muito esforço, consiga romper essas barreiras e saia pela sua própria vontade. Entendeu? Mas essa força que o indivíduo tem que fazer para romper essas barreiras tem que ser grande, porque se ele for acomodar na situação do que o hábitos dele está se formando, ele vai receber uma escolaridade pífia, ele vai trabalhar numa empresa sendo subordinado sempre, ele não tem uma perspectiva de um ganho, de uma evolução, a não ser que ele dentro dessa empresa consiga ter contato com outros hábitos e consiga força suficiente para romper toda a sua internalização desde quando era criança, né, na sua família, na sua casa, na escola, nas instituições que frequentou, para poder mudar isso. Então Bourdieu nos coloca que os indivíduos, existe um reforço muito grande para que o indivíduo se mantenha naquela posição em que ele está, em que ele não consiga romper uma saída para isso. Mas não é impossível. Como eu já falei, aquela pessoa, eu tenho muito isso comigo, né? Também, isso já não é uma visão de Bourdieu, mas é uma visão minha, que eu acho que se a pessoa ela quiser, se ela tiver um olhar mais clínico, se ela procurar informação, por exemplo, o YouTube, o que eu estou fazendo aqui é uma forma de informação, como eu coloquei no começo do vídeo. Se você quiser procurar lá, procura saber sobre Michel Foucault. Ele é muito pouco divulgado. Se você for procurar coisas no YouTube sobre Michel Foucault, você não vai achar quase nada, você vai achar muito pouca coisa dele, né? Porque ele é um cara que trabalhou muito essas estruturas de poder. E ele mostra para você que há possibilidades de você criar os pontos de resistência desde que você tenha um olhar clínico. Porque ele diz que o saber é poder, né? Você conhecer as coisas. Aqui eu estou dando a oportunidade de você conhecer gratuitamente o pensamento de Bourdieu. E se você procurar na internet, hoje você tem essa possibilidade. Quando eu estava na escola, em 1990, não existia isso, não existia Google. Você passava a maior parte do tempo na biblioteca procurando as coisas que os professores passavam para você estudar na escola, para você escrever na folha ao maço. Você não tinha muita informação. Hoje não, hoje você tem informação a todo momento que você quiser. Então, se você quiser romper essa barreira, eu acredito que a tecnologia deu uma grande
uma grande força para isso. Você tá aqui, tá vendo esse vídeo de Pierre Bourdieu, e se você se inscrever no canal, você vai ter acesso a muito mais coisa gratuita, muito mais saber gratuito, e você vai poder então mudar o seu olhar e conseguir destravar-se desse hábitos, colocando aqui a ideia de Pierre Bourdieu, e poder então mudar a sua forma, né? Mudar esse seu jeito e se deslocar na mobilidade social. Mas voltando aqui, né? Mas não é impossível alguém de uma classe social mais baixa pode ganhar capital cultural ao entrar numa boa escola, por exemplo, ou tá aqui no canal vendo vídeos, ou tá procurando informação na internet, ou tá vendo aulas, né? Tá procurando aprender, tá lendo livros. Não tenho dinheiro para ler livro. Pô, vai na biblioteca municipal. Mas eu vai num cyber e procura no Google, estuda, procura saber. Se você quer sair da sua situação social que você se encontra hoje, a chave para isso não é você entrar no tráfico de drogas. A chave para isso não é montar uma pousada em Búzios, não é montar um prostíbulo. A chave disso é você conhecer, né? Eu sou muito focado nesse pensamento que vem de Foucault, que você tem a chave do conhecimento na mão, você abre qualquer porta. Com capital cultural melhor, as chances de aumentar o capital econômico, isso leva no futuro a seus filhos estudarem em instituições privadas, por exemplo. Isso possibilita que desfrutem de um capital econômico e social melhor. Sendo assim, para Bourdieu, todas as formas de capital estão relacionadas. As pessoas convertem seu capital econômico em cultural e social, a fim de melhorar as suas chances na vida. Agora aqui as considerações finais. Resumindo, o Hábitos reúne ideias de vários pensadores importantes em um conceito único. Conceito compacto e versátil. Essa estrutura que Bourdieu montou, ele montou vindo estudando lá desde os clássicos. Se você se interessa em estudar um pouco de sociologia e entender mais sobre a sociedade, o ponto de partida, o pontapé inicial, é você ter uma boa introdução nos clássicos, que são Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Esses caras vão tecer o fio condutor da sociologia, que daí para frente você se agarra nele e vai embora, você conhece um monte. Aqui eu vou tentar tratar de muitos sociólogos importantes, porque não é só a filosofia, a gente precisa entender a sociedade, precisa entender as estruturas de poder, a gente precisa entender, a gente precisa pegar todas as informações possíveis. Aí você vira para mim e fala, mas eu não sou marxista, eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu não sou... Olha, uma dica que eu dou, muito interessante. Eu gosto muito de se fiar numa frase de Paulo, o apóstolo Paulo de Tarso, que é: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É importante que você aprenda tudo, de todas as formas, todas as ideologias, toda a informação que você puder absorver. Aí você faz aquele esforço de filtro, filtra as informações para aquilo que lhe convém, para aquilo que você possa usar. Esses meus vídeos, vou tomar outra expressão emprestada de Foucault. Esses meus vídeos serão ferramentas, como caixas de ferramentas para vocês utilizarem nas suas ascensões sociais, né? É uma forma aqui de divulgar conhecimento. O Hábitos de Bourdieu tem tido um grande impacto no debate sociológico nas últimas décadas. Se você gostou, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, ajude a divulgar a informação. Não seja um alienado. Procure estar disseminando informação porque é bom, porque as pessoas têm que conhecer as informações. Como eu disse no final, na descrição do vídeo
vai ter lá a bibliografia que eu utilizei para fazer esse vídeo aula introdutório, e vai ter textos de artigo científico e inclusive uma obra em PDF do próprio Bourdieu que se chama A Dominação Masculina. É interessante que, se você tiver interesse, que você leia, tá? Vai estar tudo ali, é só você baixar, é tudo gratuito. Eu também utilizei um livro, né, que é o livro da Sociologia, que são vários autores, e lá também está descrito as páginas que eu utilizei. Eu quero agradecer a todos por estarem assistindo a esse vídeo, e se vocês gostaram, se inscreva no canal. Ajuda bastante a divulgar a informação. Muito obrigado e até a próxima.